Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que o leiloeiro público tem direito à comissão quando a remissão da execução acontece após a arrematação do bem, mesmo que ocorra antes da assinatura do auto de arrematação. Para os ministros, se o trabalho do profissional foi concluído com resultado útil, a remuneração é devida. O colegiado também reconheceu que o leiloeiro pode recorrer como terceiro prejudicado quando uma decisão judicial afeta diretamente o direito ao recebimento da comissão. O caso teve origem em uma execução na qual um imóvel foi levado a leilão. Após a arrematação, mas antes da assinatura do auto, os executados quitaram a dívida e solicitaram a remissão da execução. O juízo condicionou o encerramento do processo ao pagamento da comissão do leiloeiro, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou essa exigência ao entender que a venda não havia sido formalmente concluída. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso do leiloeiro. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que a decisão do Tribunal Paulista atingiu diretamente um direito do leiloeiro, justificando a legitimidade dele para recorrer ao STJ. Segundo o magistrado, a controvérsia deixou de ser apenas um reflexo patrimonial da execução e passou a tratar diretamente da exigibilidade da comissão, direito de titularidade do profissional responsável pelo leilão. Para o colegiado, a comissão remunera o trabalho efetivamente realizado pelo leiloeiro e o resultado útil obtido com a alienação judicial e não a simples formalização do auto de arrematação. Os ministros destacaram que a remissão da execução após a arrematação pode impedir a transferência definitiva do bem ao comprador, mas não extingue o direito à remuneração. A turma também ressaltou que vincular o pagamento da comissão à assinatura do auto significaria atribuir ao leiloeiro os riscos de fatos posteriores à conclusão da atividade sem previsão legal. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é válida a comunicação eletrônica ao consumidor sobre a abertura de cadastro não solicitado, conforme previsto no artigo 43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. A medida vale desde que seja comprovada a entrega da notificação ao destinatário. Essa decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1315. Isso significa que agora ela passa a orientar os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Com a definição da tese, voltam a tramitar no tribunal recursos especiais e agravos que estavam suspensos, aguardando o precedente qualificado. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, destacou que o CDC exige comunicação prévia por escrito ao consumidor para evitar que ele seja surpreendido com a inclusão indevida em cadastros negativos. Segundo a magistrada, a notificação antecipada permite ao consumidor quitar eventual dívida ou adotar medidas judiciais ou extrajudiciais para evitar prejuízos. A ministra explicou ainda que a jurisprudência do STJ evoluiu sobre o tema. Inicialmente, o tribunal exigia a comunicação por correspondência física e não admitia avisos por e-mail. Com o tempo, passou a reconhecer como válidas notificações por meios eletrônicos, como e-mail, SMS e até o WhatsApp. Para que a comunicação seja considerada válida, é necessário comprovar o envio e a entrega da mensagem ao endereço eletrônico ou número de telefone previamente informado pelo consumidor. Nancy Andrighi ressaltou que a exigência busca evitar notificações enviadas a e-mails inexistentes, telefones inativos ou endereços eletrônicos que retornem erro. Por outro lado, não é necessário comprovar que o consumidor leu a mensagem. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sob o rito dos recursos repetitivos se a conversão de multa por infração administrativa ambiental em medidas alternativas, como a prestação de serviços de preservação ambiental, depende exclusivamente da decisão do órgão ambiental ou se pode ser determinada pelo Poder Judiciário. A controvérsia foi cadastrada como tema 1447 e busca uniformizar a interpretação da legislação ambiental sobre o assunto. O relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, destacou que a matéria possui grande repercussão jurídica e elevado potencial de repetição diante do aumento de processos e da divergência de entendimento entre os tribunais regionais federais.
Segundo o ministro, o julgamento vai definir os limites da atuação do judiciário em relação à discricionariedade da administração pública na conversão de multas ambientais. O colegiado determinou a suspensão de todos os processos que discutem a mesma matéria e estejam em fase de recurso especial ou agravo em recurso especial, além daqueles em tramitação na Turma Nacional de Uniformização. A decisão deve garantir maior segurança jurídica e orientar o julgamento de ações semelhantes em todo o país. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau! Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.